No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma prática que eu considero uma das práticas mais poderosas que eu já aprendi na minha vida como terapeuta, como ser humano também, né? Como alguém que está nesse mundo querendo entender por que as coisas acontecem comigo, por que as coisas acontecem com você. Então hoje eu quero te falar sobre essa prática, que é uma prática que vai fazer com que você resgate a sua essência, com que você realmente tenha amor pela vida, e esse resgate ele vai fazer também com que isso repercuta em riqueza, em prosperidade, em abundância. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se isso te interessa, se você tá afim de ficar rico, atrair abundância, ter prosperidade e quer saber por que às vezes as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, vamos falar disso aqui. O tema de hoje é riqueza e abundância. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, deixa eu mostrar para vocês. Nós estamos preparando aqui, eu e o Douglas, nosso videomaker, estamos preparando uma aula aqui, um estúdio improvisado aqui, com um layout diferente, porque a gente vai fazer uma aula, deixa eu ajeitar aqui, pera aí um pouquinho, gente. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma aula com a Franciele Dias, ela é terapeuta holística também e ela é nossa aluna do Top Terapeuta também. E ela vai falar daqui a pouquinho, ela vai dar umas dicas para você sobre algumas questões que ela aprendeu dentro da constelação, na visão sistêmica, de como você tem que honrar e contemplar os seus pais, em especial a sua mãe. E essa prática que a gente vai falar hoje, que você pode fazer de várias formas diferentes, mas uma das lições mais importantes nesse processo todo, para você realmente ter o sucesso que você deseja, ter a prosperidade que você sonha, é sim você honrar a vida e principalmente, né, quem te deu a vida. E você sabe que eu falo muito disso no canal aqui, tem outros tantos vídeos meus que eu falo sobre isso, e eu não me canso de repetir, porque esse é um exercício diário. Inclusive ela tá ali se maquiando, se arrumando pra vir bem bonita aqui pra vocês, mas a gente tava conversando antes e ela justamente tava falando sobre a importância de a gente fazer essa prática todos os dias. Não é só de vez em quando, não é só quando você lembra, mas é importante você ter o hábito diário de você honrar e contemplar a vida que você recebeu através das pessoas que te deram a vida. Porque na vida tudo é fluxo. A água, por exemplo, ela tem um fluxo que ela anda, né? Bert Hellinger fala isso, que quando a gente tenta tomar o lugar de alguém que veio antes de nós, na nossa família, no nosso sistema familiar, é como uma cachoeira que volta no fluxo contrário daquilo que deveria. Uma cachoeira, ela nunca faz um fluxo contrário daquilo que a gente vê. Ela sempre anda para frente. Então ela não volta para trás. A água não tem como voltar. E ela anda num fluxo natural, seguindo esse fluxo de ir para frente. A vida é assim. Nós seguimos um fluxo de ir para frente nos nossos objetivos, nas nossas metas, na nossa vida como um todo. Então, quando você só fica olhando para trás e querendo ser quem você não nasceu para ser, ou quando você quer tomar o lugar de alguém na família que não é o seu lugar, você tá trancando esse fluxo natural de seguir em frente na sua vida e no seu propósito. E isso faz com que as repercussões negativas acabem afetando e bloqueando a sua vida como um todo. E claro, né, o sucesso, a prosperidade, a abundância e tudo aquilo que você deseja ter como pessoa. Né? Então, uma das práticas que eu gosto de fazer, eu já aprendi várias falando com terapeutas que atuam nessa área da constelação familiar. Inclusive, ontem eu também fiz uma aula com um aluno que é top terapeuta e que ele também é constelador. E ele diz que ensina várias práticas para os consultantes deles e eu vou te passar algumas aqui e logo a Fran já vai entrar aqui para falar também. Uma das coisas que ele ensina para o consultante, que eu tô aprendendo a fazer agora, que era uma coisa que eu não fazia, gente, era uma coisa que os nossos antepassados faziam e a gente perdeu esse hábito na vida moderna, é pedir a bênção dos pais. Ele diz que é um exercício tão simples que algumas pessoas até têm o costume de fazer, mas eu, por exemplo, não aprendi a fazer isso. Eu não peço a bênção para os meus pais e agora eu vou começar a exercitar isso. Vou pedir a bênção para minha mãe e vou pedir a bênção para o meu pai. Por quê? Não importa quem são os seus pais, da onde eles vieram, se estão aqui, se já partiram. Alguém te deu a vida e você precisa honrar isso. Para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa honrar quem te deu a vida e para poder seguir o fluxo da sua vida. Na constelação, a gente vê o nosso trabalho muito ligado à nossa energia materna, à nossa energia feminina. Por que isso? Na constelação, a gente vê o nosso trabalho como uma forma da gente dar a vida
para o sistema. E a gente tem duas formas de colocar a nossa vida no sistema. Uma é colocando filhos no mundo e a outra é colocando o nosso trabalho no mundo. E com quem é que a gente aprende a construir vida? Que energia que a gente precisa para construir vida? É a energia de mãe que carrega a gente, que constrói a nossa vida por 9 meses dentro da barriga. Então, eu até brinco às vezes com meus clientes. Gente, quer ficar rico? Ame sua mãe. Porque é a energia de mãe que vai fazer você conseguir fazer o seu trabalho crescer. E é cada vez a gente olhar para nossa mãe, respeitar o lugar dela de grande, se colocar como pequeno e receber toda a força que ela tem. E essa mesma força que a gente enxerga que ela colocou para nos criar, para nos formar, a gente dedica ao nosso trabalho. Eu acho que talvez por isso eu seja tão dedicado ao meu trabalho, como você falou, né? Porque eu pego muito a força da minha mãe. Eu sempre fui muito bem com a minha mãe. Então, no meu trabalho, eu sempre estou colocando minha vida, realmente colocando minha vida dessa forma. Então, eu quero perguntar o que ela recomenda que você faça e como que você pode se posicionar para que você honre os seus pais e para que você realmente faça disso um exercício diário na sua vida. E aí, Fran? Oi, tudo bem, pessoal? Olá, para quem está assistindo, muito obrigada pela confiança, Kátia. Eu estava ouvindo a Kátia falar e já pensando, né, o que falar para vocês. Na verdade, eu conheci a constelação familiar e eu fui para a constelação familiar justamente por causa do relacionamento com a minha mãe. Então tudo estava em desordem na minha vida e eu não entendia por quê. E aí quando eu conheci a constelação familiar, que eu entendi as ordens do amor, as leis da vida, que aí a gente poderia falar horas e horas aqui, que é o lugar de cada um, a ordem, quem veio antes. E os nossos pais vieram antes. E eu tinha um comportamento de ser a mãe da mãe. A mãe me consultava para as coisas e eu achava que eu era uma pessoa madura, entendida da vida, né? E quanta desordem, quanto desequilíbrio, quanta arrogância da minha parte. E aí eu pude ir vendo isso com o passar do tempo, e à medida que eu fui olhando para minha mãe, me colocando como filha diante dela, diante dos meus pais, vendo a grandeza deles, né? E quanto eles têm para me ensinar e me passar no que eu tenho de melhor e maior que a vida, e também aquilo que eles não conseguiram passar, né? Que eles não... Cada um tem seus assuntos e às vezes a gente passa uma vida de reivindicações, olhando para aquilo que falta e não olha para tudo que recebemos. E a Bert tem uma frase que me marcou muito nessa caminhada também, que é: o sucesso tem a cara da mãe, né? O que tem a ver dinheiro, sucesso com mãe, né? A mãe é o nosso primeiro vínculo, é o nosso primeiro amor, é o nosso primeiro sim. Foi ela que nos disse o primeiro sim. Como que o meu olhar para a mãe, ele está totalmente vinculado a como eu vou olhar para o dinheiro, a como eu vou trabalhar, lidar com o dinheiro na minha vida, como o dinheiro vai ficar, está diretamente ligado a como eu olho para minha mãe. Se eu olho para minha mãe cheia de reivindicações, cheia de certezas de como ela deveria ser, eu pago o preço com alguma desordem na minha vida. E isso com o meu pai também, com aqueles que chegaram antes. Se eu me coloco diante deles e me coloco como alguém que sabe muito mais e muito melhor, eu trago para minha vida muitas desordens. E a questão financeira é uma dessas desordens que se apresentam. Então eu não fico disponível para olhar para o dinheiro, porque eu estou lá ocupada olhando com assuntos que não me pertencem. Quando eu vou, então me coloco para os meus pais e me rendo como pequena à vida que recebi, como eles são grandes, eu então fico disponível para olhar para os meus assuntos, olhar para a minha carreira, olhar para o dinheiro, olhar para a saúde, para os relacionamentos. Hoje o vídeo, a Kátia fala de dinheiro, riqueza e prosperidade, mas é todas as áreas da nossa vida. Se eu não estou disponível para a vida, eu não vou adiante. Eu fico preso em situações que não me pertencem, que não cabe a mim resolver, cabe sim concordar. Se trata muito de respeito, de honra, né? Eu vi a Kátia falando de bênção. A bênção vem até nós quando eu me permito, quando eu me coloco como pequeno para que a bênção chegue até mim. Então, esses movimentos, né, que nem eu estava comentando com a Kátia antes da gente gravar o vídeo, às vezes, né, e já aconteceu, eu vi muitas pessoas, não, eu quero então ter dinheiro, cidade, tá bom, eu vou olhar para minha mãe. Que ilusão, não é por aí. Se trata então de nós nos conectarmos com a nossa origem, para aí sim tomar a força e ir para a vida. Né? A mãe é o dinheiro, a nutrição, o pai é a carreira, né? Eu me manter nessa caminhada, o pai me coloca no mundo, o pai me mantém forte para avançar. Então tomar a mãe e o pai
eu posso dizer com as experiências que eu já tive em várias abordagens, em várias filosofias, mas eu estou na Terra, né? A minha humanidade, tomar eles e a grandiosidade que isso representa me coloca como grande na vida. Pequeno diante dos pais e de tudo que aconteceu antes para que eu possa ser grande na vida. E assim em todas as áreas. A gente poderia falar horas e horas, é um assunto inacabável, porque a constelação é assim, ela cresce a cada dia, as observações também, né? Então, sou um aprendiz, tenho a oportunidade de buscar esse aprendizado na fonte e cada vez eu percebo mais que é um caminhar diário, tá bem? Acho que é isso que eu poderia falar bem brevemente, né, para não tomar muito tempo de vocês. E através desse vídeo, eu olho para você e eu olho para sua mãe e para o seu pai. E eu dou um lugar no meu coração para eles. Para que você possa fazer isso. Que lindo, Fran. Obrigada. De nada. Muito legal, gente, né? É demais esse conhecimento, é demais esse trabalho. É um trabalho que cada vez mais cresce porque ele encanta a gente e faz todo sentido quando a gente hoje, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de constelação, eu tenho certeza que tudo que a Fran falou aqui, você sentiu e acolheu no seu coração. Eu tô arrepiada só de ouvir. Imagina você aí, né? Obrigada, Fran. Gratidão. Gente, se gostou, compartilha esse vídeo. Passa adiante esse conhecimento para mais e mais pessoas saberem disso. Se isso foi importante para você, imagine quantas outras pessoas podem ser impactadas com esse conhecimento que você está tendo hoje aqui comigo. E estamos aqui, então, para mais um vídeo. Por que isso acontece com você? Por que às vezes as coisas não dão certo e você não tem o sucesso que gostaria? Também quero te pedir, se inscreve nesse canal, né? Se você gostou desse conteúdo, tá gostando dos vídeos que você vê aqui, se inscreve para continuar acompanhando mais dicas como essa, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.